Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou professora de Biologia. Atualmente eu leciono lá no Colégio Anis Cecílio Pedreiro, lá no Santa Terezinha. Gosto muito de usar modelo de biscuit para minhas aulas. Geralmente eu levo modelo pronto ou algumas vezes eu desenvolvo os modelos de biscuit com os meus alunos nas aulas, durante as aulas. Mas para isso tem que ter toda uma preparação de material, então é bem complicado, então eu uso pouco aula assim, né? Então eu gosto mais de usar os modelos prontos, mas pelo menos uma vez no ano eu desenvolvo algumas peças dentro da escola mesmo com os alunos, porque para o aprendizado é muito bom. Então, esse vídeo é para ajudar vocês a trabalhar um pouco com essa ferramenta de ensino, certo? Então, eu vou começar mostrando para vocês o que precisa, né? Eu trabalho sempre com a mesa assim forrada com uma folha de EVA, tá vendo? Então, pode ser de qualquer cor, tô usando a branca. Eu uso o pacote, eu compro de 1 quilo assim da massa de biscuit, custa por volta de R$24, R$25 aqui em Catalão. Mas se você comprar pela internet em maior quantidade, sai bem mais barato. Acho que sai R$15. Então, a massa vem assim, ela é incolor, certo? E ela tende a endurecer. Então, quanto mais antiga for essa massa, mais ela vai endurecer. Para ela ficar bem maleável, fácil de trabalhar, a gente tem que ir sovando ela. Então, é como se fosse uma massa de bolo, né? A gente tem que ficar mexendo até chegar ao ponto dela ficar macia. Geralmente, eu tinjo a massa com outra massa de outra cor, né? Então, nós vamos trabalhar com amarelo. Eu vou juntar essas duas aqui. Essa aqui é como veio, né, na embalagem, que é essa aqui natural, né? Tirei um pedaço. E vou misturar com essa aqui amarela para dar o tom que eu quero, certo? Eu tô com uma balancinha aqui, eu vou pesar para ver quanto que vai dar. E passo para vocês agora mesmo o peso, né, da massinha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um óvulo. A gente encontra o isopor assim. Esse aqui é o número 8, se não me engano. Só que eu tenho uma aqui já cortada, que é o número 9. Então, o tamanho você que vai definir, o tamanho da sua peça, tá? Pode ser maior, pode ser menor. Eu cortei com estilete mesmo, só vem aqui, ele já tem até um risquinho aqui, o isopor. Você vem aqui e corta ao meio, certo? Então, já tá aqui minha peça cortada. Agora, eu vou tingir a massa natural de amarelo. Eu tô aqui, né, misturando a minha massinha, o amarelo com a natural. Deixa eu pesar aqui, eu coloquei a balança. Eu tô misturando 317 gramas. Eu acho que foi até muito essa aqui que eu tô misturando. Mas antes sobrar do que faltar, porque se faltar massa, depois você não consegue chegar à mesma cor. Uma observação também que eu faço é que o biscuit escurece quando ele seca, tá? Então você já tem que fazer uma cor já imaginando, né, que ele vai escurecer um pouco, certo? Então, eu vou misturando aqui. Quem não tiver a massa colorida para misturar, pode usar tinta guache também, tá? Então, uma parte aqui do óvulo eu vou usar a tinta guache. Eu trouxe aqui as imagens de referência para o nosso modelo, né? Então, esse aqui é o óvulo que nós vamos fazer, com todas as suas partes aqui, núcleo, glóbulo polar, zona pelúcida, citoplasma, glândulos corticais e o espermatozoide nessas 3 etapas, certo? Então, eu tenho mais essa outra imagem aqui de referência, feita de biscuit. Então, nós vamos usar essas 2 imagens para construir o nosso modelo didático. Voltando aqui, né, para nossa massa, vou mostrar
que pra chegar no ponto que eu quero, eu tenho que sovar a massa bem sovada. Então, é o que eu tinha falado pra vocês no início do vídeo, né? Então, pra massa ficar boa, eu tenho que deixar ela bem molinha, sem rachadura e uniforme, certo? Aqui, eu ainda tô com a massa rajada. Eu não posso usar a massa dessa maneira. Se ela ficar com rachadura, a peça fica feia e ela abre depois. Então, eu tenho que deixar ela macia e sem rachadura. Eu cheguei no ponto aqui, né, que eu acho que ficou bom. A massa ficou uniforme. Eu não vou usar a massa toda para essa etapa. Então, o que que eu faço? Eu tiro aqui uma certa quantidade, enrolando sempre no plástico filme para não ressecar a massa. Toda vez que eu não estiver trabalhando com a massa, eu tenho que reservar ela enrolada no plástico filme para ela não ressecar. Ela resseca muito fácil, então tem que ter esse cuidado sempre. Então, a minha massa tá aqui. Então, primeiramente, eu vou cobrir a minha peça. Para eu fazer isso, eu enrolo, faço uma bola aqui com a massa e forço para baixo para tirar as rachaduras. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui. Acho que não, tá embaçado. Então, ó. Então, eu tiro toda a rachadura da massa. Vai ficar bem lisinho. Isso vai dar a qualidade final da minha peça, certo? Então, agora eu vou abrir a massa. Então, eu uso um cano de PVC, né? Então, é o que você tiver em casa. Eu tenho um pequenininho e um maior. Então, para essa massa aqui, eu vou usar esse menorzinho. Então, eu vou forçando e virando a massa. Sempre que eu for abrir, eu tenho que virar para ela não pregar no EVA. Então, essa peça, eu fiquei bem na dúvida se eu colocaria direto o amarelo no isopor ou se eu cobriria com o biscuit, né? Então, eu resolvi cobrir e depois fazer os detalhes de cima da peça, para ficar mais bem feito. Então, eu vou abrindo e virando sempre, certo? Então, eu posso fazer mais fina essa camada, que ainda eu vou colocar outra camada por fora. Então, essa aqui é só pra ficar um acabamento bem feito, certo? Então, tá aqui a massa. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou cobrir a minha peça. Então, eu venho aqui, cubro, corto o excesso, tá vendo? Forma umas orelhinhas assim, ó. Eu venho aqui e corto, certo? Vou aqui cortar toda essa massa que restou. Então, ó. E fecho, certo? Ó, ficou assim, né? Esse excesso aqui eu tiro, porque ainda vai uma outra massinha aqui por cima depois, certo? Ó, tá? Então, agora eu vou aproveitar esse restante de massa aqui pra fazer a outra parte.
Para eu fazer agora a parte da corona radiata, o que eu faço? Eu faço uma bolinha aqui com a minha massa, né? Sempre pressionando ela, tirando todas as rachaduras. Então, quando eu consigo fazer isso, já tá. Eu vou alongar a massa, fazer ela ficar compridinha. Uma minhoquinha, certo? Vou guardar esse excesso aqui, que eu não vou usar agora. Minha massa ficou com a cor bem bonita. Um amarelo bem forte. E vai ficar mais escuro ainda quando estiver seco. Então, a massa aqui. Vou trabalhar com essa, certo? Então, eu alongo a massa. E agora, eu vou cortar os pedacinhos para eu fazer o detalhe, então, da corona radiata. Então, aqui. Deixar ela mais uniforme possível. Agora, eu vou cortar os pedacinhos para ficar do mesmo tamanho. Eu já cortei, né, em pequenos pedaços que eu vou usar. Cubro para não ressecar. E agora eu vou usar cada pedacinho desse para formar, então, a corona radiata. Como é que eu faço? Eu pego um pedacinho desses que eu cortei. Dá pra ver? Aqui. Agora, vou fazer uma bolinha. Amassar ela com o meu dedo. E vou colando aqui em toda a extensão do meu óvulo. Então, ó, colei. E aí, eu vou fazer um furinho com palito de dente. Minha câmera não tá muito boa. Vem pra cá. Dá pra ver? Ó. Faço um buraquinho aqui. Não tô focando. Ó. Então, vou fazer isso nele todo, como eu estou fazendo. Agora, eu já tô nessa etapa aqui, né? De cobrir todo o óvulo aqui com essa parte da corona radiata. Então, ó, já vou pegando mais agilidade. Só moldo a bolinha, achato aqui mesmo. Vou colocando aqui, formando. Não precisa ficar todas iguais. Pode ficar um pouco diferente uma da outra, né? Só, eu cobri ele todinho, tá vendo? Agora, eu vou furar ele aqui no meio com palito. Então, vou furar todos. Lembrando que esse detalhe tem que ser feito com a massa mole ainda. Então, você tem que fazer de uma vez. Uma que é para colar, então, as bolinhas aqui no óvulo, ele tem que estar a massa fresca, tá? Senão, você vai ter que usar cola branca, tá bom? Então, tô fazendo todos os furinhos. Então, ó. Certo? E eu vou deixar de um dia pro outro. Então, eu vou mexer nesse meu modelo só amanhã. Por quê? Porque eu não quero estragar ele quando eu for manusear. Entrou um negócio aqui.
Então, quando eu estiver manuseando amanhã, ele já não vai estragar, porque já vai ter secado um pouco a massa, certo? Eu vou fazer a parte da zona pelúcida. Então, peguei aqui, vou fazer ele na cor natural mesmo. Se quiser que fique mais branquinho, é só usar a tinta branca. Ou tem a massinha também que você compra ela branca. Eu vou deixar ela natural. Então, deixa eu pesar aqui. Eu acho que vai sobrar massa, mas eu tô usando aqui 67 gramas, tá? Então, da mesma maneira, eu vou enrolar e vou abrir a massa agora. Então, ó, com o rolinho eu abro e vou virando até deixar da espessura que eu quero. Eu posso deixar ela bem fininha. Quanto mais fina eu conseguir, melhor, né? Que eu vou cobrir o outro lado aqui do ovo para fazer a zona pelúcida. Então, aqui já dá. Então, ó, vou colocar aqui em cima. Vou cortar o excesso, com muito cuidado para eu não estragar a parte aqui que eu já fiz. Vou cortar grosseiramente, depois eu arrumo. Então, vem aqui. Corto. E agora eu vou arredondando. Certinho, certinho não fica. Depois a gente ajeita. Coloco aqui. Tá? Agora eu vou acabar de completar aqui com o amarelinho. Tá dando pra ver? Então, eu vou colar ele aqui. Então, lembrando que com a massa fresca, ele gruda muito bem o biscuit com biscuit, certo? Então, ó, vou fazer aqui, em volta, ó. Esse detalhe. Vou colando e ajeitando. Agora, nós chegamos nessa etapa, certo? Que eu cobri todo o óvulo, ó. Essas pecinhas eu colei com a massa ainda fresca. Se eu deixar de um dia para o outro e não colar, eu tenho que usar a cola branca. Então, eu vou tentar colar assim, e se eu ver que tá desmontando, aí eu tenho que reforçar com a cola branca. Então, como é que eu fiz aqui essa parte de cima? Eu peguei as bolinhas, dei uma achatadinha, moldo ela aqui com a pontinha ficar mais pontuda, né? Pra fazer o detalhe do óvulo, então. Ó. Eu vou deixar ele secar dessa forma. Vou voltar a pegar essa peça amanhã, quando tiver seca. Que assim eu não deformo ela, tá?
Então, aqui, pra eu deixar ela secar, eu ainda vou fazer os furinhos, né, em cada uma dessas bolinhas aqui, como eu fiz essa outra parte aqui, né? Então, eu fiz todas as bolinhas, vou fazer aqui também. E deixar secar. Tingir a massinha das cores que eu vou precisar para finalizar o modelo, certo? Esse aqui eu tingi com a tinta guache e esses outros foi com massinha. Então, esse aqui é o natural, coloquei um pouquinho só de vermelho, já fica rosa assim, tá? Então, vou deixar separado, que eu vou usar essa cor agora. Então, a massa já tá bastante maleável, já solvei bastante. Então, vou usar o tamanho que eu acho que eu vou precisar. Esse aqui. Sovar mais um pouquinho. Fazer a bolinha aqui, tirar as rachaduras. Certo? Agora, eu vou abrir a massa com a ajuda do meu rolinho de PVC. Ó, sempre virando a massa para ela não grudar. Na verdade, eu vou uniformizar mais a cor, ela tá um pouco rajada. Ó. Eu uso essa parte aqui da mão, né, pra forçar mais a massa, ó. Certo? Acho que agora ficou bom. Então, ó. Abrir a massa. Na espessura que eu desejo, né? Então, pode ser mais fininha. Tá bom. Então, agora, eu vou cortar uma forma circular aqui. Ó. Eu vou ajeitar. Vou medir aqui, tá grande, eu quero menor um pouco. Então, vou cortar o excesso. Ó. Eu nunca sei certinho, sempre a gente tem que medir e ir ajeitando, ó. Tirei o excesso, deixar um pouquinho mais arredondado, ó. Não tá muito bom. Vou ajeitando aqui. Ficar o mais redondinho possível. Não fica perfeito, mas a gente tenta melhorar ao máximo, né? Ó. Bom. Então, coloco aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer a parte do citoplasma do óvulo. Fazer um azul mais escuro. Então, vou abrir. Da mesma forma, vou fazer...
Então, eu vou ajustar aqui pra ficar mais redondo. E ficar dentro dessa outra camada aqui. Então, esse aqui é o citoplasma. Ó, ajeita aqui. Citoplasma. Eu vou afastar um pouquinho aqui o citoplasma. Ó. Certo? Dá uma ajeitadinha aqui. Ó. Esse espaço que eu deixei, eu vou colocar de vermelho mais intenso. Tirar um pedacinho bem pequenininho. Fazer uma bolinha aqui e colocar o glóbulo polar, certo? E agora, com o meu rosa aqui, vou fazer os glândulos corticais. Então, são pequenas bolinhas que eu vou colocar aqui em volta, no citoplasma. Acho menor. Então, vou colocar aqui em volta todo. Então, agora eu vou colocar o núcleo aqui dentro do citoplasma. Vou fazer de laranja. Dou uma chatadinha nele. Menor um pouquinho. Ó. Eu vou fazer a parte do espermatozoide entrando no óvulo. Então, eu tô querendo colocar ele aqui. Eu vou cortar um pedaço aqui, Vamos ver se vai dar certo. Vou tirar essa parte. Ó. Com estilete. Dá uma ajeitadinha aqui. Que eu vou colocar aqui como se o espermatozoide estivesse entrando no óvulo. Então, aqui eu vou espetar o palito. E vou colocar a parte do flagelo. Ó. Vou espetar ele até aqui assim. Então, com o azul, eu vou cobrir essa parte aqui do palito. Depois eu venho e espeto ele ali. E eu vou esperar ele secar. Dei o formato. Coloquei o palito aqui dentro. E vou deixar ele secar dessa forma. Pra depois encaixar aqui. Na peça do óvulo, falta somente eu colocar a parte do núcleo do espermatozoide, que ele vai soltar aqui dentro do óvulo. Então, como ele vai entrar aqui, eu vou colocar o núcleo aqui, certo? Depois só inserir e finalizar a nossa peça.
Enquanto tá dessa forma. Então, aqui é o flagelo do espermatozoide, já tá seco. Então, pra finalizar essa peça, nós vamos passar a cola pra peça ficar fixa, né? Então, passa cola em toda ela assim. E nós vamos inserir a parte do flagelo nesse pedaço aqui que nós já recortamos, né? Então, passo um pouquinho mais de cola e vou inserir aqui. Encaixar. E pronto. Só esperar secar.